E aí pessoal, beleza? Sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Antes desse assunto importantíssimo, na minha opinião, que não devemos parar, e nós não vamos parar, peço para que você se inscreva no canal, dê seu joinha, acione o sininho de notificações, faça parte dessa nova história de a gente falar de Vasco aqui. Seja membro do canal também e ajude o canal a crescer mais e mais, beleza? Ontem, eu e o Dr. José Luiz Siqueira conversamos um pouco e ele revoltado com toda essa situação que ocorre no Brasil, no futebol brasileiro e agora também na Copa América. Me ligou, entrou em contato, nós conversamos e ele falou: Eduardo, eu preciso dessa matéria, eu preciso que essa matéria seja levada ao ar. E eu terminei agora há pouco, né, meu trabalho, eu trabalho escrevendo para fora também, como todos sabem, e alta madrugada aqui, agora 2h31 da manhã, eu lendo e parei para fazer o vídeo da melhor maneira possível. Desde já peço desculpas pelos erros futuros aqui na gravação, mas darei o meu melhor e as palavras são dele, tá? A capa é dele e as palavras do e-mail enviado para a FIFA, tá? Vai ser lido para você o e-mail que foi enviado por ele, tá? Por ele, Dr. José Luiz Siqueira, para a FIFA. Deixando isso bem claro aqui, e todas as palavras aqui eu estarei lendo, reproduzindo para você, são do Dr. José Luiz Siqueira. Vamos lá. Senhor Infantino, presidente da FIFA, senhor presidente da CBF e presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. É importante mencionar que o campeonato de futebol da Série A foi iniciado sem que a CBF corrigisse o gravíssimo erro ocorrido na cabine do VAR no jogo entre Vasco e Internacional no dia 14/2/2021, ainda pelo Campeonato Brasileiro. O Nacional de 2020, né? Quando dois funcionários da CBF, a serviço do VAR, mantiveram uma conversa indecorosa que caracteriza crime de manipulação no resultado de uma partida realizada em favor do Clube de Regatas Vasco da Gama, o que expressamente viola a lei do artigo 41, Lei Federal Brasileira do Estatuto do Torcedor, quando um dos funcionários falou ao autor: tem que pôr um jogador para trás do Internacional, porque senão vai dar impedido. Aquela conversinha, aquele teatrinho, né? Eu, José Luiz Siqueira, representando os milhares de torcedores do Vasco da Gama, solicitamos à FIFA a paralisação imediata da competição para recolocar o Clube de Regatas Vasco da Gama na Série A, pois uma injustiça vem sendo cometida de forma contínua contra o Vasco da Gama. Em decorrência de crime de manipulação citado, foi rebaixado à Série B pelo critério do saldo de gols. Todos nós sabemos dessa situação. Este fato compromete inteiramente o fair play e práticas de compliance que a FIFA se preocupa seriamente em prática no mundo do futebol. Este advogado pede providências para que essa injustiça seja corrigida ainda a tempo de recolocar o Vasco da Gama na Série A ou reparar o Vasco junto à CBF e às entidades de futebol do mundo, tá? Para que seja medida de justiça. O presidente Infantino está na posse de todos os elementos que demonstram e mencionam a fraude em desfavor do Vasco da Gama, desde o dia do 5/5/2021. Aí aqui ele já menciona, gente, a questão da Copa América, que saiu uma situação de uma matéria no Yahoo, né? E o site
colocou bem, de maneira bem aberta aqui, e ele pediu para que eu reproduzisse também, porque a responsabilidade dentro do país, que nós tanto cobramos, assim, não vem sendo seguida a regra. Nós estamos vivendo uma pandemia e aceitamos uma Copa América aqui. Vamos lá, sem mais delongas. O site Yahoo publicou abaixo, e conforme os dois anexos, o ministro da Saúde da Copa América, após o surto da Covid, diz, a redação de notícias, o ministro de Saúde Marcelo Queiroga teria dito que a Copa América não deveria vir para o Brasil. O torneio promovido pelo presidente totaliza 82 casos positivos de Covid-19. O governo teme que a morte entre os infectados. O ministro de Saúde Queiroga disse que pessoas próximas a ele, que a Copa América trazida pelo presidente Jair Bolsonaro, sem partido no momento, para ajudar a Conmebol, não deveria ter acontecido no país. Os 82 casos de Covid-19 confirmados entre integrantes do campeonato, que envolve infecções, jogadores, equipes técnicas e funcionários que compareceram às delegações no Brasil, preocupam o titular, segundo a reportagem do jornal Correio Brasiliense. A maior atenção e em relação aos funcionários do hotel que foram infectados, a publicação é que novas cepas de coronavírus entrem no país. A avaliação do Ministério da Saúde é que esses casos, de equipes esportivas e pessoas que estiverem em contato com as delegações vão aumentar nos próximos dias. As amostras foram enviadas a laboratórios para a realização de sequenciamento genético, a fim de identificar as variantes que circulam entre as seleções de outros países. Porém, o resultado leva, em média, 14 dias, o que dificulta qualquer plano de ação para conter uma nova variante. O governo teme que ocorram morte entre os infectados e atrase um ano por conta da pandemia. A Copa América teve 2 sedes, mas a Colômbia rejeitou o torneio devido a protestos políticos e a Argentina recusou após o aumento de casos do Covid no país. O Brasil, segundo país com mais mortes de doença no mundo, atingiu nesse sábado a marca de 500 mil vítimas fatais. Ou seja, gente, acho que a questão é muito séria envolvendo a CBF, envolvendo o caso do Vasco na queda para a Série B. Ao governo que aceita uma Copa América em meio a uma pandemia que mata muita gente, já matou 500 mil de pessoas no Brasil, 500 mil pessoas. Eu pergunto para você, torcedor do outro lado, eu sei que aqui o assunto é totalmente voltado para esse. Será que o Campeonato Brasileiro não deve parar em favor do Vasco? Essa é a primeira pergunta. Será que a seriedade trazida pelos governos, pelas pessoas que são envolvidas no futebol no Brasil, será que isso tudo é sério? Será que nós vamos viver, na realidade, nós vamos viver isso até quando? Injustiça, mais injustiças, engole a seco. É isso que nós recebemos como torcedores, como cidadãos brasileiros. Então, esse protesto, galera, ele não tem que parar, ele não pode parar. Nós somos fruto do meio em que vivemos, certo? Então, nós temos que lutar contra o sistema, porque o sistema, ele não vai em nosso favor. Nenhuma esfera, seja ela na questão envolvendo o Vasco na Série A, ou que a CBF seja punida. Agora, a questão da CBF para gravar mais da CBF, Conmebol,
governo. Então, eu deixo aqui as palavras do Dr. José Luiz Siqueira com uma colocação no final. Nós não vamos parar. Eu paro algumas matérias do Vasco para atendê-lo, porque foi o único advogado sério, competente, trabalhou para o governo também, na Receita Federal, e que precisa ser enaltecido, sim. Então, parabéns, doutor José Luiz Siqueira. Obrigado também pelas matérias, em primeira mão aqui para o canal Vasco Connection. E eu, Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui importantíssimo envolvendo esse caso. Muita gente pede, vamos mudar. Não, não vamos mudar. Vamos continuar. O mal das pessoas é que elas param. Viu? E pessoas que falam, vamos parar, devem parar tudo na vida. Tudo na vida. Tipo, vamos parar. Já deu. Tudo na vida não deve ir para frente. Gente, pro bem, não estou falando pro mal não. Isso serve até para mim. Tudo que a gente começa na nossa vida, a gente precisa dar continuidade. Olha, acerta aqui, acerta ali, mas vamos continuar. Não adianta chorar no meio do caminho, porque parou lá atrás. Isso já aconteceu comigo também. Mas não adianta, isso não vai dar em nada. Tá bom que não dê em nada, mas eu tô aqui, minha posição é essa. A questão de honra, hombridade. Beleza? Não é mentira, não é história. Então é isso, torcedor. Sou Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui, um pouco mais longo. É esse o protesto, mais uma vez. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, acione o sininho de notificações, faça parte comigo dessa nova história da gente falar de Vasco aqui no canal, beleza? Saudações, vascaíno.